Hoje eu estou aqui para falar com você que tem um processo trabalhista ou que tem alguma dúvida sobre isso. E a principal dúvida que surge é o que acontece com o meu processo quando eu saio do escritório. E hoje eu trouxe aqui basicamente uma estrutura para te deixar claro o que está acontecendo com o seu processo, em que step ele está e o que está acontecendo depois que você vai embora do escritório. A gente tem naturalmente no primeiro step a questão do atendimento. Quando o cliente busca o advogado, ele vai até o escritório, conversa, explica seus direitos, o que está acontecendo na empresa e naturalmente o advogado faz a interpretação sobre isso e vai trazer para o cliente as possibilidades jurídicas do caso. Feita essa questão do atendimento, a gente passa para a fase de documentação. Nessa fase, a gente pede para os clientes fazerem o quê? Levantarem todos os documentos pertinentes à situação que ele trouxe para a gente no escritório. Dito isso, ele enviando isso para a gente começa a trabalhar no que a gente chama de petição inicial. O que seria essa petição inicial? É o documento onde a gente coloca todas as informações que o cliente trouxe aqui no atendimento para a gente, descrita numa linguagem jurídica, fundamentando isso com base na legislação. Então é aqui onde a gente diz, olha, juiz, na empresa do meu cliente ele não tem horário de almoço. Onde é que está a fundamentação disso? Ele não faz um intervalo interjornada, que é o que a gente chama de descanso entre uma jornada e outra. Onde é que está isso aqui? Está lá no artigo 66 da CLT. Então aqui é onde a gente fundamenta tudo que você traz para o escritório. Passada essa fase de petição inicial, a gente faz a distribuição disso, o processo entra para o fórum e aí o fórum determina a intimação da empresa. A empresa intimada, ela tem até a data da audiência para apresentar um documento elaborado chamado de contestação. E aí o que vai nessa contestação? Essa contestação, ela basicamente traz a alegação da empresa sobre tudo que a gente trouxe aqui na petição inicial. Feita essa questão da contestação, aberta a questão da audiência, é quando a gente passa a ter conhecimento de quais são as alegações da empresa. E aí aqui nesse momento, basicamente a gente tem duas situações. A primeira delas é eventualmente aberta a audiência, a gente tem um acordo. E aí todo o restante é encerrado. Se a empresa descumprir o acordo, naturalmente a gente já vai para um processo chamado de execução, onde a gente já vai para buscar bens, dinheiro em conta da empresa. E a gente tira toda essa parte chamada de instrução. Quando não há um acordo no processo do trabalho, o que acontece? Acontece a chamada instrução. Nessa audiência é quando você é ouvido, o representante da empresa também é ouvido. A gente tem as testemunhas, tanto da empresa quanto do funcionário, e posteriormente a gente apresenta as nossas razões finais, que é um documento que cada parte, tanto a empresa quanto o funcionário, tem para apresentar um resumo de tudo aquilo que acha importante que aconteceu nessa parte de instrução. Depois disso aqui, o juiz ele vai analisar tudo o que aconteceu até aquele momento e ele vai dar a primeira decisão dentro do processo. Essa é a chamada sentença. O juiz sentenciou, ali basicamente ele já vai descrever o que ele concorda com a sua petição inicial e o que ele discorda. Quais são os argumentos da empresa que ele concorda e quais são os argumentos da empresa que ele não concorda. Basicamente, com essa sentença, a gente vai para os próximos steps de recurso, no qual eu posso discordar da decisão dada pelo primeiro juiz e levar o processo para que outros juízes, no caso, desembargadores ou ministros, façam uma nova análise do processo, e a empresa também pode levar esse processo para ser discutido numa outra instância, como a gente chama. E aí, dentro dos recursos cabíveis, eles podem ir para o Tribunal Regional do Trabalho, para o Tribunal Superior do Trabalho, que está lá em Brasília. E quando essas decisões contrariarem a Constituição Federal, elas vão ser discutidas lá no STF. Então é isso aí que acontece depois que você vai embora do escritório. Essa estrutura aqui, trazida para a estrutura processual.